Aleluia. Irmãos, os nossos avisos estão sendo dados lá nas células, mas eu queria dar um aviso só para você aqui. Na verdade, pedir uma ajuda, amém? Quem pode dizer amém? Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus igual o José aqui? Aleluia. Aleluia. Isso aí vai pegar. A partir de amanhã, eu vou começar a mandar quem gosta de ouvir uma palavra devocional todos os dias? Então, todos os dias, de segunda a sexta, eu vou começar a mandar uns devocionais para você, amém? Como eu vou fazer isso lá pelo canal do YouTube? Tem um canal do YouTube faz tempo, e daí eu vou começar a usar ele para gravar alguns vídeos e compartilhar. O que eu queria te pedir? Para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão nos assistindo também, para que você compartilhe os vídeos nos teus grupos do WhatsApp e também no teu Facebook, nos stories lá do Instagram, amém, irmãos? Eu só te peço isso é por mim mesmo, para que mais pessoas possam ouvir a mensagem, porque tem tanta gente que fala tanta besteira na internet, e você compartilha tanta groselha na internet. Fala a Deus agora, né? Tem irmãos que ficam o dia inteiro postando stories de coisas assim que eu fico falando. É sério, eu queria postar mais stories igual alguns irmãos postam. Eu gostaria de pegar o celular, ficar gravando stories da minha vida, mas a minha vida ela é tão corrida que às vezes na verdade, além de ser corrida, eu não sei se a minha vida é muito interessante para os outros. É por isso também que eu não fico fazendo. Mas se você gosta de compartilhar as coisas lá, compartilha o devocional do pastor, amém, irmão? Fala para quem está do outro lado, compartilha o devocional do pastor. Os irmãos que estão assistindo em casa, compartilha o devocional do pastor, por favor. Amém, irmãos? Mas eu tenho certeza que quando você fizer isso, você vai ser abençoado e muita gente também vai ser. Quem pode dizer amém? Aleluia. Quero orar por você, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossas cabeças. Pai, obrigado pelo seu amor, por sua palavra que se revela a nós. Obrigado porque o Senhor nos ensina, nos inspira e nos leva ao pleno entendimento da sua vontade. Que em nome de Jesus possamos sair desse culto hoje com a nossa mente clara a respeito de coisas espirituais, e também que possamos poder provar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em o nome de Jesus. Aleluia. Erga sua mão direita para o céu, diga assim: eu sou. Diga mais alto, diga: eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Fala para quem está do seu lado aí, aleluia, fala para ele. Você que está nos assistindo, escreve aí nos comentários isso, irmão. Fala assim: eu sou grandemente abençoado, altamente, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus igual José aqui? Aleluia. Hoje eu quero falar sobre a volta de Jesus. Aleluia. Vou falar de novo. Hoje eu quero falar sobre a volta de Jesus. Aleluia. De novo, irmãos, hoje eu quero falar sobre a volta de Jesus. A Bíblia diz: bem-aventurados os que anseiam pela volta do Senhor. Você é um bem-aventurado porque você anseia. Tem gente que quando ouve falar de Jesus fala: misericórdia. Por quê? Porque para muitos a volta de Jesus é um tormento. Para muitos a volta de Jesus é um momento de: meu Deus, eu vou pagar pelos meus pecados. Mas glória a Deus que nós temos entendido que a volta dele é graça sobre graça, e nós ansiamos pela volta do Senhor, como essa música que nós cantamos: Ele vem. E quando Ele vem, irmãos, não há mais tristeza, não há mais temor. Nós vamos cantar com os anjos, nós vamos declarar que Ele é santo, toda lágrima será enxugada, o sofrimento não vai existir. Vamos compartilhar sobre a volta do Senhor. Veja, e o próprio Jesus disse que a volta dele vai acontecer da mesma forma que acontecia nos tempos de Noé. A Bíblia diz: da mesma forma como era nos dias de Noé, vai também ser a volta dos filhos do homem.
O apóstolo Pedro diz que muitas pessoas ficam questionando. Veja, Pedro fala que muitas pessoas questionavam. Só que Pedro viveu há quase 2000 anos atrás. Mas a Bíblia diz que no tempo de Pedro, as pessoas ficavam questionando: mas por que ele não vem? Por que ele demora tanto? E a Bíblia diz, o próprio Jesus falando: vão se levantar muitos zombadores. Pedro fala: escarnecedores vão se levantar para escarnecer da nossa fé. Cadê o Jesus de vocês? Cadê a promessa que não se cumpriu? Cadê as respostas que vocês esperam tanto? E eles dizem: onde está o dia do Senhor? Sabe, irmãos, é muito ruim quando você admira um escarnecedor. Tem gente que fica o dia inteiro postando escárnio na internet. Sabe o que significa escarnecedor? Escárnio, na verdade, é humor. Cuidado com gente muito engraçadona. Isso aí é escárnio. Tem gente que fica o dia inteiro assistindo aqueles, na internet, stand-up comedy. Sabe o que é um stand-up comedy? Um show de comédia? É um escárnio. A pessoa pega as situações da vida e começam a escarnecer das situações, e as mais grandes dela. Estou dizendo para você não ser alguém que dá risada, que é feliz, amém? Mas cuidado com os escarnecedores, cuidado com os zombadores, e porque eles sempre vão olhar para a nossa fé e vão dizer: aonde está o Senhor? E você pode falar: pastor, por que o Senhor demora para vir? Nós já estamos no ano de 2020 e Ele ainda não veio. Eu creio que Ele está chegando, mas eu quero te falar: o Senhor ainda não veio, porque Ele é um Deus bondoso. Ele ainda não veio porque Ele é um Deus longânimo. Ele ainda não veio porque Ele deseja que todo homem seja salvo. O Senhor ainda não veio porque Ele deseja ver você se tornar um vencedor. O Senhor ainda não veio não porque Ele está demorando, não porque Ele não quer vir, e não porque aquilo que você crê é mentira. O Senhor não veio porque Ele quer que você se levante, você se posicione. Deus quer ver você viver aquilo que Ele criou você para viver. Por isso que Ele ainda não veio. A dispensação da lei durou 1500 anos. A dispensação da graça já dura 2020 anos. Por quê? Deus é longânimo. Sabe, irmãos, Deus está demorando para vir. Jesus, a sua volta está demorando, porque Ele quer que todo homem seja salvo. Fala para quem está do seu lado: Jesus ainda não voltou, porque Ele quer ver você se levantar, Ele quer ver você se posicionar. E eu profetizo que você vai se levantar posicionado em fé nesse dia, em nome de Jesus. Mas abra sua Bíblia aí comigo, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3. 2 de Pedro 3, 3. Diz assim: tendo em conta, a gente vai ler vários versículos até o verso 9. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todos os dias permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiram da água e através da água pela palavra de Deus. Veja, irmãos, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. A Bíblia diz que o universo está sendo sustentado pela palavra. Deus é tão poderoso que com uma palavra Ele segura o universo. Olha o poder desse Deus. Olha o poder desse Deus. Ora, os céus que agora existem, pela mesma palavra, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Veja, irmão, se você quer provar dessa vida aqui, se você quer desfrutar dessa vida aqui na terra, eu te digo, aproveita logo, porque vai tudo pegar fogo. Se você quer conhecer a Torre Eiffel, compra passagem que está barato, irmão, por causa do Covid. Se você quer, não, eu quero viver, viva agora, porque tudo isso aqui vai queimar.
Eu sei que tem uma mentalidade aí, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Tem uma mentalidade aí, o governo vai mudar a terra, vai mudar o país. Não, irmãos. A tua expectativa não pode estar em um governo, a sua expectativa não pode estar em um homem, as suas expectativas não podem estar no sistema desse mundo, porque tudo isso aqui vai queimar. Fala para quem está do teu lado assim, pergunta para ele: você colocaria o teu dinheiro em um banco que você sabe que vai falir? Você colocaria? Mas é o que muita gente tem feito. Muita gente vive uma vida triste, sabe por quê? Porque a vida dele aqui nessa terra não é tão boa quanto ele queria. Mas essa terra vai queimar, vai pegar fogo, vai ser destruída. Os nossos olhos precisam estar naquele lugar onde nós viemos. Irmãos, o coração do Pai é a nossa origem. Ao lado do Pai, sentados no trono, é o nosso destino. Você precisa ansiar pelas coisas eternas de Deus. Você precisa ter um coração aquecido pelo Senhor, um coração que deseja pela volta dEle. Você não colocaria, irmãos, o seu dinheiro em um banco que você sabe que está com os dias contados para entrar em falência. Você faria isso? Então por que muitas vezes nós investimos a nossa vida nessa terra? Por que nós colocamos a nossa confiança nos homens caídos? Por que nós fazemos planos tão grandes para esse tempo? E nos esquecemos, irmãos, tudo isso vai ser destruído. O Senhor vai fazer novos céus e nova terra para mim e para você habitar. É com isso que você tem que sonhar. Você vai viver a eternidade do lado dele. É com isso que você tem que preocupar o seu tempo. Isso é tremendo, irmãos. Continuando a leitura: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Há uma coisa, ó amados, que não deveis esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Veja, tem gente que diz: por que ele não volta? Por que ele não vem? Por que demora tanto? A Bíblia diz: não retarda o Senhor a sua promessa. Em outras palavras, Ele não está demorando para cumprir aquilo que prometeu, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Fala para quem está do seu lado: sabe por que Jesus não voltou? Porque Ele quer que todas as pessoas da sua família aceitem a Ele. É por isso que o Senhor ainda não voltou, porque Ele é bom, porque Ele é longânimo. Mas eu te digo, irmãos, Ele vai voltar. E vai voltar na mesma circunstância como viviam nos dias de Noé. Lá em Gênesis capítulo 5, você sabe, eu quero contar algumas curiosidades para você. Abre aí comigo, fazendo um favor. Gênesis 5, verso 21. Diz assim: quero falar de um homem chamado Enoque. Aleluia. E aqui em Gênesis capítulo 5 você vai ouvir primeira vez falando sobre esse homem chamado Noé. Amém? Então, para que você possa perceber como que vai ser a vinda do Senhor, você precisa ver como era nos dias de Noé. E baseado na como eram os dias de Noé, você vai falar: então quando estiver acontecendo aquilo que acontecia nos dias de Noé, significa que Jesus está voltando. Faz sentido? Verso 21. Viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Quantos dias tem um ano? Olha só, significa que Enoque, 365 dias representam um ano. Amém? Enoque andou com Deus uma vida toda. O tempo todo, do início até o fim, ele andou com Deus. E a Bíblia diz: foram os dias de Enoque, 365 anos, e Enoque andou com Deus, e não apareceu mais,
porquanto Deus para si o tomou. Preste atenção, preste atenção. Enoque andou com Deus e Deus o tomou. Lembra que eu falei que a primeira vez que você vai ouvir falar de Noé é em Gênesis 5? Amém? Amém, irmãos? Diz assim, eu já vou voltar nesse tópico aqui. Viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. Passa o texto. E viveu Matusalém depois que gerou a Lameque 782 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Olha lá. Viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé. Noé. Quem que é o pai de Noé? Lameque. E o pai de Lameque é Matusalém. E o pai de Matusalém é Enoque. Então veja, os dias de Noé eram dias de homens de Deus. E você percebeu a primeira coisa, antes de começar os dias de Noé, porque a Bíblia diz que a volta vai acontecer como estava sendo nos dias de... E antes de Noé vir, o que aconteceu? Enoque foi levado. Você lembra o que Noé fez, sim ou não? A arca. Mas antes da arca, antes da destruição vir, Enoque foi tirado. Significa que antes da volta de Jesus, vai acontecer o arrebatamento. Faz sentido? Faz sentido? Por quê? Porque Enoque andou com Deus, vivia nos tempos de Noé, ele era pai, bisavô de Noé, certo? Nas minhas contas, Enoque era bisavô de Noé. Então, antes de estar preparado o momento para a volta de Jesus, vai acontecer o arrebatamento de Enoque. Fala para quem está ao teu lado, você é o Enoque dessa geração. Fala, antes da volta de Jesus, você vai ser arrebatado. E quando ele voltar, fala para quem está ao teu lado, e quando ele voltar, você vai voltar com ele num cavalo branco. Aleluia! Isso é tremendo, isso é tremendo. Mas você sabe quem foi o homem que mais viveu na terra? Matusalém. E você sabe, existia uma profecia no Antigo Testamento sobre Matusalém. Por quê? Diziam o seguinte, irmãos: Enoque, você vai ter um filho, e o nome dele vai ser Matusalém. Sabe o que significa Matusalém? Significa o seguinte: quando ele morrer, então virá. Matusalém significa, quando ele morrer, então virá. O nome, é interessante que os nomes na palavra, eles têm muitos significados espirituais. Então, Deus chega em Enoque e fala, você vai ter um filho, vai colocar o nome dele de Matusalém. E quando o piá morrer, o fim vai vir. Então Matusalém crescia, quando ele ficava gripado, todo mundo falava, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Era assim. Por quê? Porque Matusalém era uma profecia ambulante. Matusalém era um relógio, Só que vamos lá, irmãos, vamos lá. Mas quando ele morrer, então virá. Virá o quê? O julgamento de Deus. A Bíblia diz que Deus é longânimo, mas Ele também é justo. O julgamento vai vir. É como se o Senhor dissesse, Enoque, diga-lhe que eu vou julgar a terra, e o seu filho se chamará Matusalém, que significa quando ele morrer virá. Diga ao mundo que esse garoto é um sinal, e quando esse garoto morrer, o julgamento vai vir sobre todos os homens. E sabe por que Matusalém foi o homem que mais viveu na terra? Diga por quê. Para cumprir o que Pedro disse lá na sua carta, porque Deus é longânimo e misericordioso. Os homens aí fora vão zombar. Jesus? Olha, se existisse Jesus, não teria o coronavírus. Cadê Deus? Cadê o Deus de vocês?
eles escarnecem da nossa fé. Mas na verdade, irmãos, o Senhor ainda não veio, porque Ele é longânimo. Ele é longânimo. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos. E a matemática bíblica é clara. Matusalém tinha 187 anos quando teve um filho chamado Lameque, e viveu 782 anos depois disso. Portanto, Matusalém teve 187 mais 782 anos, no total de 969 anos. Matusalém viveu quase 1000 anos. Um dia também, da mesma forma de Enoque. Significa que o tempo de Deus é sempre um tempo completo. O tempo de Deus é sempre um tempo perfeito. A matemática de Deus não falha. Ele é longânimo, mas nós não podemos nos esquecer, irmãos. O fim, Ele vai julgar a terra. No fim, o julgamento vai vir. Ou então, todo o universo que se baseia na justiça e na ordem moral de Deus vai se desintegrar no caos. Deus tem que julgar, mas Deus é amor. Diga, Deus é amor. Por isso Ele envia o próprio Filho para morrer em nosso lugar, para oferecer salvação gratuita a todos os homens. Aquele que recebe a salvação em Cristo é livre da ira de Deus. Mas Deus é longânimo, Deus é paciente. Sabe, você precisa aprender a valorizar o sacrifício do Calvário. Quem pode dizer amém? Sabe, irmãos, hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, a misericórdia, o favor, o amor de Deus está sobre você. E daí lá em Lucas, capítulo 24, abra aí comigo, Lucas 24, nós vamos ler no versículo 26. Pega a sua Bíblia aí, é importante que você anote na sua própria Bíblia de papel, anote no seu celular os tópicos que nós vamos compartilhar. Lucas 24, 24, 26 diz assim: assim como foi nos dias de Noé. Lucas 24, 26. Ou melhor, coloca no 20, vamos ler desde o 20 então, que daí vai pegar o... E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Veja, aqui eles estavam falando sobre a volta de Jesus, como ele estava demorando para vir. É verdade que e nós esperávamos que fosse ele quem remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo também que tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que deles se achavam em todas as Escrituras. E chegaram... A gente está lendo Lucas 24. Eu falei Lucas 24? Então é Lucas 17, desculpa gente. Mas vamos continuar lendo, volta lá, só para você entender o contexto. Eu não iria ler esse texto, tinha apagado ele. E começaram por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram a uma aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Até aqui. Veja, os discípulos estavam andando, aqui está passando a história do caminho de Emaús. Tinham homens que estavam andando, Jesus aparece junto deles, e eles começam a questionar: existiu um Jesus, mas esse Jesus está demorando para vir, não sei o que aconteceu. Jesus aparece ali para eles e começa a dizer, olha, na palavra, quem era Jesus, e por que iria ter que acontecer quando ele viesse e tal. Pode perceber, Pedro fala sobre isso. Aqui no caminho de Emaús, os homens estão ansiando pela volta de Jesus. Vivemos num tempo chamado hoje, que os homens também anseiam pela volta de Jesus,
e todos eles, todos nós, em todos os momentos da história, questionamos: quando o Senhor vai vir? Matusalém também era um sinal, quando ele vai vir? Pode perceber, toda a história anseia por respostas de Deus. Faz sentido para você? Agora vamos ler, eu não ia ler esse texto, mas já que eu falei, a gente leu. Abra aí agora Lucas 17, verso 26. Lucas 17, verso 26, diz assim, vamos lá. E como aconteceu nos dias também de Noé, assim será os dias do Filho do Homem. Veja, agora Jesus está falando como vai ser a volta. Amém? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou dentro da arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Quando Jesus vir, ele não vai vir com água, ele vai vir com fogo. Mas nós somos labaredas de fogo. Quando a ira vir, irmão, você vai cair no manto, no sapatinho. Aleluia. Então veja, nós podemos ler esse texto de duas formas. Jesus está dizendo, da mesma forma que era nos dias de Noé, também era nos dias de Ló. Nós precisamos estudar os dias de Noé e os dias de Ló. Assim nós vamos entender como será a vinda de Jesus. Você pode perceber, tudo que aconteceu na terra e tudo que acontece hoje está cooperando para o governo do anticristo, para a manifestação do Filho de Deus sobre a terra. Faz sentido para você? Amém, irmãos? Veja, a gente pode entender um paralelo dos dias de Noé, mas eu queria ler com você. Abra aí comigo Gênesis, capítulo 6, versículo 1. Diz assim, Gênesis 6, 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, nasceram-lhe filhos. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Pode perceber, nos dias de Noé, a humanidade, irmãos, estavam vivendo em função de si mesmos. Eles estavam vivendo sem valorizar o Senhor. Eles casavam-se, eles davam-se em casamentos. A Bíblia diz que os filhos de Deus tiveram relação com os filhos dos homens e nasceram ali gigantes. Mas Noé e a sua família foram preservados. Quando o juízo de Deus veio sobre a terra, Noé foi preservado. Aqui, eu quero só fazer uma observação para você, que eu estava estudando, mas não é parte da palavra. Tem gente que questiona a bondade de Deus pelo dilúvio. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Noé significa descanso. O descanso achou graça. E a Bíblia diz que nos tempos de Noé, nos tempos do descanso, ele foi salvo. Sabe quando que nós somos salvos? Quando nós aprendemos a descansar. É o descanso que traz favor sobre nós. Mas veja só que poderoso isso que eu vou te dizer. A Bíblia diz que Deus lança destruição sobre a terra. E tem gente que fala, veja, Deus é um Deus que destrói aquilo que Ele mesmo fez. Mas sabe por que Deus destruiu a terra? Porque a Bíblia diz que a iniquidade estava reinando. Os filhos de Deus estavam tendo relações com as filhas dos homens. Daqui a pouco eu vou falar quem eram esses filhos de Deus. A Bíblia diz que por causa da relação dos filhos de Deus com as filhas dos homens, começaram a nascer gigantes. Sabia que toda a mitologia grega nasceu aqui no livro de Gênesis capítulo 6? Hércules,
Hércules, Zeus, Poseidon, aquele lá que tinha só um olho, como? Ciclope, todos eles nasceram fruto aqui da relação entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, e a Bíblia diz que eles começaram a se multiplicar sobre a terra, e a Bíblia diz que o Senhor pesou o coração, por quê? Porque a humanidade estava estragada, até que apareceu um homem, Noé, e Noé creu, e quando Noé crê, a crença dele, a fé dele foi imputada como justiça, então a ira de Deus vem. A ira de Deus não veio para destruir a criação, veio para salvar a criação da destruição. Tem gente que pensa que o dilúvio veio para destruir, não, o dilúvio veio para salvar o homem. Só havia uma família na terra que honrava o Senhor, que invocava o nome do Senhor. O dilúvio destrui tudo, menos Noé e a sua família. A Bíblia diz que quando Noé entra na arca, o dilúvio vem. Fala para quem está ao teu lado, o dilúvio não destruiu a criação, salvou o homem. Sabe por que Jesus tem que voltar e começar a história de novo? Porque essa geração está perdida, o mundo está perdido, é um banco que vai entrar em falência, por isso que você não pode colocar sua expectativa ali. E sabe o que vai fazer com que toda essa movimentação aconteça? Diga o quê? O arrebatamento dos vencedores. Quando Enoque for tirado, vai começar. Matusalém está vivo, nós estamos vivendo nos dias de Matusalém, demorou 965 anos, 967, demorou para Matusalém morrer, porque Deus é longânimo. Mas saiba, irmãos, no dia que o arrebatamento acontecer, eu vou pregar um dia só sobre isso, no dia que o arrebatamento da igreja acontecer, o negócio vai pegar fogo, e Jesus vai vir. Por quê? Porque Ele precisa salvar o homem que Ele criou. Deus ama a criação, Deus não tem prazer na morte, Deus não tem prazer na destruição, Deus não tem prazer no pecado. Por isso que Ele diz, não peque, porque o pecado vai te destruir, o pecado vai te matar, o pecado vai roubar a alegria da tua vida. Por isso que Ele diz, filho, não pequeis, não peque. É interessante, né? É interessante o dilúvio, isso é poderoso, irmãos. Assim como foi nos dias de Noé, também será na vida do Filho do Homem. Quero falar aqui para você alguns princípios de como os homens viviam nos tempos de Noé. São 7 princípios. Primeiro deles, hoje nós estamos vivendo como nos dias de Noé, porque estamos vivendo num dia para se invocar o Senhor. Gênesis capítulo 4, verso 26 diz: a Sete nasceu-lhe um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o Senhor. Depois que Enos nasce, os homens começam a invocar a Jeová. É interessante que a Bíblia diz que só começaram a invocar o Senhor a partir de Enos. Significa que antes de Enos ninguém invocava o Senhor. Antes de Enos eles criam no Deus Criador, mas não no Jeová. Sabia que hoje as pessoas não são contra Deus, as pessoas não são contra o Deus Criador, e eles dizem, eu creio em Deus, eu creio que há um arquiteto do universo. Ninguém é contra Deus, e eles dizem, se você quer servir a Deus, sirva, e eles defendem a liberdade de expressão a Deus. O problema do mundo é quando você fala do Deus Salvador, que é Jesus. Quando você fala de Jesus, as pessoas rejeitam a Ele. O mundo não é anti-Deus, o mundo é anti-Cristo. E nos tempos de Enos, começaram a invocar a Jeová. Jeová é o Deus Salvador, Jeová é o Deus da aliança. Nós estamos hoje invocando o Deus Salvador. Nós vemos num tempo onde nós pregamos o Deus da aliança, nós pregamos a nova aliança. Houve um tempo que os homens não ligavam para o Senhor, mas você percebe como hoje em dia as pessoas estão correndo para a presença de Jesus? Assim era também nos dias de Noé. Segunda coisa, nos tempos de Noé,
a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 22, que menciona, a Bíblia vai mencionar várias mulheres, e como eu já te falei, na Bíblia os nomes têm muito significado, e essas mulheres, a Bíblia diz ali que tinha um homem chamado Lameque. Lameque teve duas mulheres, e quem era Lameque? Quem? O pai de Noé, filho de Matusalém, como era nos dias de Noé. O pai de Noé teve duas mulheres. Sabe, irmãos, nos tempos de Noé, a família como instituição começou a ser destruída. Na verdade, os homens deixaram de valorizar, porque a Bíblia diz que Deus deu quantas mulheres para Adão? Uma mulher. E uma mulher para um homem. Não há duas mulheres, não há dois homens, não há um homem, duas mulheres para um homem, não. Nos tempos de Noé, eles começaram a perverter a família tradicional, em Lameque, e a Bíblia vai falar de nome de algumas mulheres muito sérios, sabe por quê? Porque nos dias de Noé, eram dias que as pessoas viviam de aparência. Vamos ler aí comigo, abra aí fazendo favor, Gênesis 4, verso 19, vamos ler até o verso 22, é que eu preciso ler. Tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome de outra, Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema, ou Naamá, em outras versões. Sabe o que significa o nome dessas mulheres, que eram filhas de Lameque? Ada significa ornamento. Sabe o que é ornamento? Beleza, preciosidade. Essa mesa, por exemplo, ela está ornamentada. Por que a mesa da ceia está ornamentada? Porque ela está preparada, ela está bonita. Zilá, sabe o que Zilá significa? Tela. E sabe o que você usa numa tela? O que você faz em uma tela? Pinturas. E o último, Naamá ou Noema. Sabe o que significa Naamá ou Noema? Encanto. Encanto. Veja, irmãos, Ada, ornamento, Zilá, tela, ou aparência, imagem. Naamá, encanto. A Bíblia diz que naquela época as mulheres eram belas e frívolas. E como que nós vemos nos dias de hoje? Vivemos num dia de aparências. Não estou dizendo para você não passar batom, não transformar tua cara numa tela, não estou dizendo para você não pintar unha. Amém, irmãs? Eu sou a favor que os homens e as mulheres precisam ser bonitos. Amém, irmão? Amém? Quem pode dizer glória a Deus por isso? Mas você precisa ser bonito por dentro, porque a geração que está aí fora é uma geração bonita só por fora, preocupada só com aparência, presas só naquilo que é exterior. Veja, isso é um outro sinal nos dias de Noé. Esse é um outro sinal. Em Gênesis 4 menciona-se também que as cidades eram cheias de artistas, músicas. Sabia que hoje 60% da população mundial vive em grandes cidades? 60% da população mundial estão nas grandes cidades. Este é um sinal profético. Sabe, irmãos, e sabe por que o mundo tem sido destruído semana após semana, dia após dia, mês após mês, ano após ano? Porque essa aglomeração de pessoas
está levando o homem à depravação, ao pecado. O entretenimento, sabe o que é o entretenimento? São estratégias humanas para prender pessoas. A televisão, a mídia, as artes, a cultura, ciência, tecnologia, tem roubado o coração dos homens. Isso é sério, isso é sério. Também é um outro sinal. A Bíblia também diz que nos tempos de Noé haviam duas linhagens de homens na terra. A Bíblia diz que, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens, lá em Gênesis 6 a gente já leu, veja, eram duas linhagens, diga, filhos de Deus, filhos dos homens, são linhagens diferentes. Lembra de Lameque? Nos tempos de Noé, a família começou a ser destruída no seu padrão primário. Aconteceu uniões que desagradavam a Deus, que não era o plano original. Mas aqui em Gênesis 6, a gente vê algo muito sério. Os filhos de Deus tendo relação com as filhas dos homens. Quem são esses filhos de Deus? Sabe, existem duas interpretações. A primeira é que os filhos de Deus são descendentes de Sete, o primeiro filho de Adão, cuja genealogia está no capítulo 5 de Gênesis. E as filhas dos homens eram os descendentes de Caim, que está escrito, que mostra no capítulo 4 de Gênesis. Mas tem uma falha nessa interpretação. É que a Bíblia diz, irmãos, que no Velho Testamento somente Adão foi chamado filho de Deus. Todos os outros homens que nasceram depois de Adão, a Bíblia diz que foram chamados de filho dos homens. Lucas 3,38 diz que Adão era filho de Deus, mas nenhum outro. A gente só começou a ser chamado filho de Deus em João 1, versículo 12. João diz: aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então significa que os filhos de Deus aqui não eram filhos de Sete com as filhas de Caim. Faz sentido? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, ou eu estou falando muito rápido? É que eu estou preocupado com o tempo, mas talvez se a gente estourar o tempo um pouquinho hoje, não tem problema, amém? Quem pode dizer glória a Deus igual a José? Amém. Esse é igual a José. Aleluia. Mas a segunda interpretação sobre quem eram os filhos de Deus é que os filhos de Deus eram anjos caídos. Os anjos se materializaram e tiveram relações com as filhas dos homens. E eu creio nisso, por três motivos. Primeiro, Jó capítulo 1, a Bíblia diz assim, versículo 6. Abra aí comigo, fazendo um favor. Jó 1, 6. Num dia em que os filhos de Deus, nenhum homem era chamado de filho de Deus, mas a Bíblia aqui está falando que num dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás. Eram os anjos aqui. Eram os anjos. E a Bíblia diz que quando Satanás caiu, ele levou consigo a terça parte dos anjos, como está escrito em Apocalipse 12, verso 4. Abra aí comigo Judas, verso 6. Judas 1, 6. Olha o que a Bíblia vai dizer desses anjos que caíram junto com Satanás. Judas 1, 6. Aos anjos que não guardaram o seu... Coloca numa outra versão, fazendo um favor. Olha o que vai dizer. Não guardaram a autoridade e a santidade original, mas abandonaram o seu próprio... O que é domicílio? Casa. E você sabe que hoje nós somos então nós podemos dizer que casa, habitação, domicílio é o nosso corpo. A Bíblia diz que os anjos não guardaram o próprio corpo. Eles foram criados de uma forma, mas eles abriram mão da forma como eles foram criados. Eles os têm mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Teve alguns anjos que se rebelaram a tal ponto
que eles se materializaram, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. Esses anjos estão presos hoje. Satanás está solto, vai ser preso, mas muitos anjos, principalmente esses aqui que fizeram isso nos dias de Noé, estão presos. Existem histórias antigas de mulheres que foram abusadas sexualmente por anjos. Eram anjos caídos. Isso é muito sério, isso é muito sério. O resultado da união desses anjos foram os nefilins. A tradução para nefilins é gigantes. Lembra lá daquele nefilim? A palavra original para nefilim é cair, caído, que fez cair, desviado, perdido, alguém que está em completa perdição. Todas essas descrições são demoníacas. Irmãos, houve um tempo na humanidade que a humanidade se misturou com os anjos. E a Bíblia diz que isso estava se multiplicando sobre a terra. Então Deus teve que entrar para salvar a humanidade, porque senão Ele iria perder todos os homens. Veja a graça de Deus no dilúvio. Ainda bem que Deus mandou o dilúvio, porque através do dilúvio Ele salvou os homens. Mas como que essas coisas se relacionam conosco hoje? Você fala, pastor, o que isso tem a ver com a gente hoje? Eu creio, irmãos, e nós já estamos vivendo nesse tempo, onde que os clones estão começando a ser criados por aí. Hoje a ciência está misturando os genes, está mexendo no DNA humano. Pega os filmes, para nós é normal o Homem de Ferro, para nós é normal o Superman. E quem são esses que Hollywood, que a mídia nos ensina? Meio homens, meio Deus. O mundo está sendo preparado para o anticristo, para que a raça humana seja modificada. E eu creio, irmãos, que o anticristo vai se levantar dessa forma. Ele é alguém modificado, não é um homem normal, não é um simples homem, é um homem misturado, tipo um clone. Eu estava vendo que por causa da pandemia, não lembro o nome da empresa, lá nos Estados Unidos, eles demitiram 80% dos funcionários, 80%, e substituíram os funcionários por inteligência artificial. Irmãos, isso é dias de Noé. Glória a Deus pela tecnologia, amém? Quem diz glória a Deus pela tecnologia? Mas veja, esse é os dias de Noé. Hoje os homens estão voltando a abrir mão da sua origem. Você sabia que se você mudar as pecinhas do seu DNA, você consegue alterar a cor do cabelo, você consegue determinar a cor da pele, porque tudo isso está no teu DNA. Se a ciência modifica o DNA humano, a ciência consegue criar qualquer tipo de super-humano. E já tem testes com isso hoje. Olha que sério, irmãos. Dias de Noé. Outra coisa que a Bíblia fala era o crescimento da população. Nos dias de Noé, os homens se multiplicavam sobre a terra. E o dilúvio aconteceu quando? Num tempo que as pessoas estavam se multiplicando e a terra estava crescendo. A volta de Jesus vai acontecer no mesmo momento, da mesma maneira. Sabe, irmãos, de acordo com todos os institutos de pesquisa, o mundo tem diminuído. Sabia que hoje a taxa de filhos por família no Brasil é 1,6? Na Europa, Estados Unidos é 1,2. Isso significa que está morrendo mais gente do que nascendo. Países como a Alemanha, França, a população está diminuindo. Esses países estão recebendo migração em massa do povo islâmico, aqueles que servem outros deuses. O Islã está governando a terra. O Islã é a religião que mais cresce na terra. Eles estão governando. Lá na Alemanha, na França, não há nenhum tipo de restrição
para que o povo islâmico entre no país deles. Sabe por quê? Primeiro, por causa de um princípio espiritual. O anticristo precisa se manifestar, que vai se manifestar através deles, eu creio. Mas principalmente porque eles têm filhos. Enquanto nós aqui, as pessoas têm um filho, 2 filhos, um servidor lá, irmãos, de outros deuses, eles têm 8, 10 filhos. E a Alemanha, a França está recebendo esse povo porque a população deles está diminuindo e precisa ter gente lá para que a economia do país não quebre. Países como Japão, Rússia, a população está diminuindo absurdamente. E segundo o IBGE, o Brasil vai ter o seu maior número de habitantes em 2042. A partir de 2043 a população brasileira vai começar a cair. 2042, pastor, você está falando data? Não, não estou falando data, porque ninguém sabe o dia. Mas a Bíblia diz que o Filho do Homem vai vir como era nos dias de Noé. E nos dias de Noé os homens estavam se multiplicando e a população estava aumentando. Então eu creio que antes da população começar a diminuir, Jesus volta. Faz sentido? Todos esses dados são para que você veja que o mundo está a caminho da volta de Jesus. Você precisa ficar atento, sensível a isso. Judas, no versículo 14, olha só, coloca para mim Judas 1,14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque andou com Deus. Sabe o que Enoque pregava? Enoque pregava a palavra. E Enoque dizia: ó, vocês não estão ouvindo. Vocês não estão ouvindo, mas o juízo de Deus vai vir sobre vocês. Como era nos dias de Enoque, nós também estamos pregando a palavra. E sabe o que os homens estão fazendo? Tendo comichão nos ouvidos. Você começa a pregar o evangelho, as pessoas falam: lá vem de novo. Ninguém acha absurdo abrir mercado. Ninguém acha absurdo abrir posto de gasolina. Ninguém acha absurdo trabalhar, mas tem gente que fala assim: não vou no culto. É um absurdo abrir a igreja. Falta de responsabilidade. Os dias de Noé. Dias de Noé. As pessoas não acham absurdo. Eles trabalham o dia inteiro. Eu não consigo entender. Eu não consigo. Desculpa, irmãos. Desculpa. Com amor e carinho. Os irmãos trabalham o dia inteiro. Vai para cima, vai para baixo. Para cima e para baixo. Abraça, pega na mão, beija. Mas não pode vir no culto. Por quê? Dias de Noé. E por último, no Novo Testamento nós somos chamados de filhos de Abraão, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Porque assim como ele, nós também somos justificados pela fé. Mas sabe quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro homem mencionado na Bíblia que creu, que foi justificado pela fé? Não foi Abraão, foi Noé. Hebreus 11:7 diz: pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus. Aparelhou a arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé foi justificado pela fé. Sabe como que se chama Noé? Descanso. E a Bíblia diz que Noé achou graça. O descanso achou graça. Irmãos, a volta de Jesus vai acontecer quando homens se levantarem para pregar a graça. Nós aqui, quando levantamos para pregar o evangelho da graça,
nós estamos dizendo: Maranata, vem Jesus. Tem como colocar aquela música Ele Vem aí? A gente não vai precisar fazer com louvor, por causa do horário, mas eu queria que você pudesse colocar de pé nessa hora. Aleluia! 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 Quantos podem erguer suas mãos para o céu e dizer: Senhor, vem. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, os sinais dos dias de Noé eram para mostrar como seria o mundo e como está sendo o mundo hoje. E nós precisamos estar preparados para esse dia, amém? O meu desejo hoje é abrir os seus olhos, para que você perceba a bondade do Senhor, para que você não viva uma vida como que não percebe que Ele está voltando. Os sinais estão aí, os sinais estão provando que Ele está próximo, e nós precisamos estar prontos, só para receber. Pega só, meu amado. Aleluias, obrigado. Eu queria te convidar a sair do seu lugar e pegar o pão, pegar o cálice. Você que está na sua casa, pegue também o pão e o cálice. Aleluia, aleluia, aleluia. Semana após semana nós estamos declarando a palavra da fé, a palavra da graça. Semana após semana nós estamos dizendo: Maranata, vem. Mas precisamos fazer isso com entendimento, amém, irmãos? Quem pode dizer aleluia? Precisamos fazer isso com os nossos corações preparados. Não temos muito tempo. Esse mundo vai ser entesourado pelo fogo, mas eu e você seremos salvos da ira divina, aleluia. O mundo será condenado, mas você vai ser salvo desse mundo. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos nessa hora. Pai, nós oramos nesta manhã, compreendendo o momento espiritual e profético que estamos vivendo. Senhor, nós queremos ser como virgens prudentes, que anseiam a sua volta, que anelam por sua vinda. Senhor, nós desejamos mais de Ti, desejamos tocar no Teu coração, desejamos, Senhor, ter os nossos corações aquecidos pelo Senhor. Pai, nós percebemos que estamos vivendo dias como os dias de Noé, mas queremos ser um povo sensível, que nós seremos como Noé. Nós não seremos como homens ímpios que vivem sem valorizar o Senhor, que vivem sem valorizar a sua vinda. Nós somos homens prudentes. Assim como Noé nós cremos, assim como Noé nós pregamos o evangelho da graça, assim como Noé nós aprendemos semana após semana aqui no culto descansar, sabendo que Jesus é a nossa arca espiritual, e que nele nós estamos guardados. Erga o pão para o céu, diga assim comigo: Senhor Jesus, este pão é o corpo do Senhor, no qual eu fui incluído. O seu corpo é a arca que me salva do juízo. Eu estou em Cristo, e em Cristo não há doença, não há enfermidade, não há condenação. Eu declaro saúde sobre mim, saúde sobre a minha casa, saúde sobre a minha vida, em o nome de Jesus. Erga o cálice para o céu, diga: este cálice é o sangue da nova aliança, que o Senhor derramou para mim e por mim, para me salvar e para me perdoar. Por causa do sangue não há mais juízo, porque toda a ira de Deus foi derramada na cruz em Cristo.
para me trazer salvação eterna. Obrigado pelo seu amor. Obrigado, porque eu sei que o Senhor vem, mas eu estou seguro, guardado em seu amor. Não há medo para mim, não há culpa sobre mim, porque eu creio, eu sou filho de Deus, eu sou amado do Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Juntos vamos comer do pão e beber. Senhor, obrigado por esta reunião. Obrigado por sua palavra que é viva. Que o Senhor possa nos abençoar. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Que sejamos como homens sábios, como Noé, que no tempo que viveu era tido como louco pelos homens, mas era tido como sábio diante do céu. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor faz, viver como o Senhor vive, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Antes disso, eu quero te falar esse último tópico que talvez eu devia ter colocado. No tempo de Noé, ele investiu a vida dele fazendo, sabe o quê? Construindo uma arca. Os homens diziam: o que ele está fazendo? Construindo uma casa, construindo uma arca. Para que ele está perdendo tempo da vida dele? Eu te falo, irmãos, o mundo olha para você e fala: você é louco de estar culto semana após semana, edificando casa para Deus, liderando célula, ganhando alma, servindo a Deus, dando dízimo para a igreja. O mundo não entende, mas para Deus você é sábio. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, amém? Aleluias. Amado, antes desse vídeo acabar, você precisa curtir ele e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E por favor, envie um link dessa palavra para o máximo de pessoas que você conseguir. Vamos abençoar mais pessoas? Que Deus abençoe em nome de Jesus.